Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia a todos e todas que nos ouvem e nos acompanham pela Web Rádio Estação da Luz. Hoje é quarta-feira e toda quarta-feira, a partir das 8h10 da manhã, nós estamos no ar com o programa Filosofia, Ciência e Moral, onde estudamos os princípios da doutrina espírita e divulgamos os princípios da doutrina espírita, seja no seu aspecto científico, seja no seu aspecto filosófico, seja no seu aspecto moral. E estamos ainda sob a égide do estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Nos Domínios da Mediunidade. E vamos passar a palavra aqui para nossa irmã Cristina Albuquerque, que vai fazer nossa leitura inicial, e Guilardo já está chegando por aí. Bom dia, Guilardo. Bom dia. Bom dia, Guilherme, bom dia, Alexandre, bom dia, Tavares, bom dia a todos que vão estar conosco no dia de hoje. E nós já estávamos aqui achando que você não ia conseguir entrar, mas ainda bem que você chegou. Então, bom dia a todos, é sempre muito bom estar aqui todas as quartas-feiras e sempre trazendo um tema interessante, um conhecimento novo para somar aquilo que a gente já tem e melhorar, né? Trazer luz aos nossos estudos. É isso. Tá sem som, meu amigo. Tá sem som, Guilardo. Liga o som. Alô, oi, e agora? Tá ouvindo? Sim. Tá ouvindo agora? Sim. É um mau contato aqui no fone. Então, como eu estava dizendo, bom dia, Cristina, bom dia, Alexandre, bom dia, Tavares, bom dia aos amigos que sempre prestigiam aqui a gente na Web Rádio Estação da Luz, todas as quartas-feiras. É um dia de trabalho, né? Um dia de estudo e um dia de aprendizado, né, Alexandre? Graças a Deus, né? Podemos estar aqui juntos mais uma vez, nesse estudo, somando, angariando mais responsabilidade, né, Alexandre? Porque quanto mais a gente aprende, mais responsabilidade a gente tem. A quem muito é dado, a muito é cobrado. Então, isso é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, nessa quarta-feira, para estudar juntos, nesse dia que está um pouco nublado, graças a Deus. Então, bom dia e vamos começar, né? Cristina, é com você, minha irmã. A leitura de hoje está no livro Vinha Virtude, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e tem o título Sementeiras e Ceifas. Porque o que semeia na tua carne, da carne ceifará a corrupção. São palavras de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1.
E Emmanuel faz a seguinte reflexão para nós. Plantaremos todos os dias, é da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. É necessário reconhecer, porém, que diariamente recolheremos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas. Outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Ainda hoje, surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio e lavar a injustiça com as represálias do crime. Daí, o ódio de ontem gerando as guerras de hoje, a ambição pessoal formando a miséria que há de vir, os prazeres fáceis reclamando as retificações de amanhã. Até hoje, ocorrido mais de 19 séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmo, diferente de quantas se conhece no mundo e avançam a caminho do mestre dos mestres. Se desejas, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge do velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. Cultiva o bem para a vida eterna. Repara as multidões, encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda, e segue no rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. Então, essa leitura de hoje tem muito a ver com tudo que nós estamos estudando no livro, né? No domínio da mediunidade, nos exemplos que a gente está vendo cada dia, nas situações que se apresentam. E aqui Emmanuel nos faz refletir sobre a nossa posição, né? Quantos de nós ainda continuamos diariamente plantando sementes que não vão dar bons frutos, que vamos colher frutos amargos lá na frente. E ele diz para nós que nós plantamos todos os dias, mesmo aqueles que não estão fazendo nada, que estão ociosos, que estão esperando o tempo passar, deixa a vida me levar, né? Então, mesmo esses estão plantando o joio da imprevidência, do não prestar atenção, de desperdiçar o tempo. Então, esses também vão colher seus frutos amargos lá na frente, vai ser a colheita da sua plantação. Mas ele diz que é necessário que nós possamos prestar atenção às lições, semear realmente a boa semente para colher bons frutos. E ele coloca quantos de nós continua o tempo inteiro fazendo a mesma coisa, caindo no mesmo círculo, né? Tendo a oportunidade, voltando e fazendo as mesmas coisas. Ele coloca que mesmo decorrido já tanto tempo, ainda continuamos nesse ciclo vicioso. E muito poucos são aqueles que se iluminam somente com a luz espiritual e muda de rota e tem uma evolução realmente. E muitas vezes a gente pergunta, são poucos os espíritas, são poucos os que tiveram uma evolução moral e já alcançaram um determinado nível que traz para nós informações do mundo espiritual. Depois de tantas pessoas que já passaram pelo mundo, tantos séculos que já nasceram e já morreram, e poucas pessoas a gente ouve que alcançaram essa elevação moral.
em relação a tantos que já foram, né? E a gente vê que, e o próprio Emmanuel diz para nós que de quando em quando alguns realmente seguem essa luz. A grande maioria cai no ciclo vicioso de plantar e não colher, e não, plantar mais sementes e colher realmente a decadência, né, da sua colheita. Então, ele coloca aqui para nós: se desejas plantar na lavoura divina, foge do velho sistema das semeaduras, da corrupção e da ceifa da decadência. Foge disso. Faz uma coisa diferente, faz uma boa colheita, uma boa plantação para que possa ser uma boa colheita. Cultiva o bem para a vida eterna, porque é isso que vai ser realmente importante para nós, não esse pouco tempo que nós vivemos agora, aqui no nosso planeta, mas o que nós vamos colher para a vida eterna. E ele diz, termina o texto dizendo para nós: repara as multidões que estão encarceradas no antigo processo de cometer as mesmas falhas e caírem no erro e se propor a corrigenda e voltar a errar e se propor a corrigenda e não conseguir avançar. Então, o grande número é de pessoas que estão encarceradas no antigo processo e que nós precisamos fazer diferente, fugir do velho sistema. Então, a reflexão do exórdio para essa manhã. Muito bem, minha irmã Cristina Albuquerque. Agora vamos passar a palavra para o nosso irmão Guilardo, que vai fazer a prece inicial. Pedir aí a autorização ao alto para a gente seguir com o nosso programa, né, meu amigo Guilardo? É com você. Perfeitamente. E eu vou fazer aqui uma prece, Alexandre, que é como se fosse a sequência desse exórdio maravilhoso, né, que nossa irmã Cristina fez, nos chamando a responsabilidade de fazer algo diferente, de observar, né, que depois de coisas, ainda persistimos em tantos erros. Então, tem uns lembretezinhos aqui que eu vou fazer para que a gente possa tentar fazer algo diferente, né? Vamos fechar nossos olhos, mentalizar o nosso Mestre Jesus e pedir, dizendo a ele: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Assim seja. Assim seja, meu amigo. E vamos fazer aqui uma leitura breve de um tema que é curto e objetivo, né? Aqui do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 26, Dar de graça o que de graça receber. Os itens 1 e 2, é curtinho. Dom de curar. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios. Dai de graça o que de graça recebestes. Dai de graça o que de graça recebestes, disse Jesus aos seus discípulos. E por esse preceito estabelece que não se deve cobrar aquilo por que nada se pagou. Ora,
o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes diz que não o transformem em objeto de comércio ou de especulação, nem em meio de vida. Então, essa é a mensagem do Evangelho de hoje, curta, objetiva, curta, porém não grossa, né? Curta e objetiva, né? Nos dando a ideia exata de como nós devemos desempenhar a nossa mediunidade. E aí é importante que essa pequena passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, e aí dando boas-vindas aí aos irmãos que estão aí interagindo conosco, Ceissa Mendonça e outros irmãos que já estão por aí conosco. Então, dizer para vocês que essa reflexão que Allan Kardec, na verdade, que os evangelistas colocaram lá no Novo Testamento, para deixar claro para a humanidade esse ensinamento que Jesus trouxe, de que não se deveria cobrar por aquilo que por nada se pagou, né? Se Deus nos dá a mediunidade, fica claro e evidente que a vontade do Pai é de que a gente utilize essa mediunidade em favor da humanidade terrestre, que a gente utilize essa mediunidade em favor das pessoas que sofrem, das pessoas que estão desesperadas, das pessoas que precisam de algum alívio para as suas almas. Então, Deus nos dá gratuitamente a mediunidade. E nós temos que entregá-la, né, àqueles que necessitam, também de forma gratuita, né? Não é permitido por Deus a cobrança daquilo que são, né, na verdade, dons espirituais que nos foram dados para socorrer as pessoas. Né? É diferente, minha amiga Cristina, meu amigo Guilardo, meu amigo e minha amiga ouvinte, meu amigo Tavares, que também está aí com a gente. É diferente, por exemplo, do sujeito que investe anos e anos na sua carreira profissional. Eu vou lá, eu pago uma escola para o meu filho, por exemplo, o meu filho cresce, né, vai aproveitando todo aquele cabedal de informações que a escola vai trazendo para ele, vai se formando. Depois ele entra numa faculdade, eu estou lá pagando a faculdade para ele, ou ele mesmo trabalhando e pagando sua faculdade, investindo no seu futuro, e aí ele se torna médico. Olha só, aí é lícito ele cobrar por isso? Claro, é uma profissão, ele se formou, né, naquela profissão e ele está oferecendo aquela profissão ao mundo como forma de trabalho, né, trabalho remunerado. Aí sim, você cobra, né, pelo que você faz, quando você está realizando um trabalho material remunerado na Terra. Agora, um médium curador que impõe as mãos e um espírito o ajuda a curar as pessoas, né, esse tipo de atividade foi dada gratuitamente por Deus. Então, essa não pode ser cobrada, não deve ser cobrada, né, porque é gratuitamente que a gente oferece a caridade e o amor ao próximo. Tá? O amor ao próximo é incompatível com qualquer comércio. Né? A gente não tem que estar comercializando o amor às pessoas, a dedicação ao outro. Né? Isso não é fruto de comércio, gente, e nem de modo de vida, como diz o nosso irmão Allan Kardec. Então, é um erro tanto se cobrar por qualquer atividade mediúnica, como transformar isso num modo de vida como se uma profissão fosse. Tá? Esse é o evangelho de hoje, né, que nos chama a responsabilidade para com o trabalho mediúnico que se descortina à nossa frente. Então, é sempre bom lembrar, né, meu amigo Guilherme, minha amiga Cristina, que é de graça que a gente tem que praticar a mediunidade. Vamos lá, meus irmãos e irmãs. Viu, Alexandre? E assim também, para dizer que não só a mediunidade, né? Porque, por exemplo, eu também tive a oportunidade de conhecer o Espiritismo de graça, né? Muitas vezes, quantas vezes ele não chega para a gente através de uma intuição, e foi como eu tive a oportunidade de conhecer, vendo um programa de televisão que eu nem, passando por lá, eu vi uma pessoa falando e me interessou. Então, aquilo ali, essa doutrina libertadora que chega até a gente, né? Que a gente também repasse ela de graça, né? Com o intuito de ajudar os outros. Olha, eu tive uma experiência assim no final de semana, rapidamente, Alexandre, só para ilustrar um pouco.
a filha de um grande amigo meu, de 10 anos, rapaz, esse final de semana, ela adoeceu de gripe na sexta e faleceu no domingo. 10 anos. E ela era muito amiga da minha filha, sabe? E a minha filha estava aqui em casa chorando quando soube e tal. Aí eu comecei a conversar com ela, pelo que eu aprendi da doutrina espírita, para passar para ela por que essas coisas acontecem, tentando consolar. E graças a Deus ela entendeu aquilo que eu falei, se acalmou, se conformou e ficou até contente assim, e pronto, e aquilo ali para ela, ela ficou com aquela lembrança dela, com a saudade, mas com alegria também, sem reclamar, sem questionar. Então, é uma forma também de a gente passar de graça o que a gente recebe, né, Alexandre? O consolo, o estudo, o ensinamento, para que a gente possa evoluir, né, e melhorar a humanidade, né, também. Muito bem, meu amigo Guilardo. E aí, Cristina e Guilardo, só para fechar aqui esse evangelho de hoje, a gente iniciar o programa no livro que a gente está abordando, interessante é que quando Mateus faz essa citação lá no evangelho dele, ele diz, olha, reproduzindo as palavras do Cristo, né? Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Então, veja só as diversas atividades que Jesus está colocando aí para a gente, né? A desobsessão, quando ele diz, né, expelir os demônios. Na verdade, era a linguagem que as pessoas entendiam na época, mas Jesus tinha clareza de que não existe demônio, né? Que existe, na verdade, espíritos ainda muito ignorantes da lei de Deus e que se comprazem em fazer o mal. Esses são aqueles que as pessoas costumam chamar de demônios, que as religiões, né, chamam de demônio, mas que, na verdade, são espíritos de pessoas desencarnadas. Então, ele fala aí da desobsessão, ele fala aí da cura espiritual, ele fala aí, olha, enfim, de diversos setores da mediunidade, né? Que depois, lá na frente, Allan Kardec enlarguece, né? Lá no Livro dos Médiuns, explicando para a gente as diversas formas de mediunidade que, inclusive, ele não catalogou todas porque são inúmeras, de acordo com a pluralidade das capacidades de cada um. Então vamos lá, meus irmãos e irmãs, entrar no livro Nos Domínios da Mediunidade, que é dele que nós vamos falar hoje. Pedir aí para o nosso irmão Tavares, se possível, colocar aí os nossos materiais para que a gente possa dar continuidade. Amigo Tavares, se for possível, colocar aí nossos slides. Nós estamos no capítulo 4, né, Cristina? Isso. Perfeitamente. Ante o serviço, pronto. Aí nós já falamos sobre esse primeiro. Aqui já falamos, né, Cristina? No programa passado. Pronto, aqui. Ok, Cristina, você pode ir fazendo aí a leitura? Sim, nós ficamos aqui, né? Então, quando aqui ele só voltando um pouquinho para que a gente possa chegar lá, ele nos diz aqui que, modificando o centro mental daqueles que habitualmente vampirizam, essas entidades veem-se como se despejadas de casa, porquanto alterada a elaboração do pensamento daqueles que se afeiçoam, experimentam súbitas reviravoltas nas posições em que falsamente se equilibram. Então, o que é que ele quer dizer aqui para nós? Que aqueles que estão nos perturbando, né, nos trazendo emanações estranhas, situações que nos deixam confusos, muitas vezes perturbados, ficam nos incluindo coisas desagradáveis, pensamentos desagradáveis. A partir do momento que nós mudamos a nossa forma de pensar, que nós saímos daquela sintonia e não damos mais espaço a esses pensamentos,
eles também se sentem como se a gente cortasse o vínculo com eles. Então, eles se sentem, como ele diz aqui, despejados da sua casa. Quer dizer, eles estavam conectados à nossa mente, ali facilmente colocando as suas influências, e de repente eu mudo a minha sintonia e eles não conseguem mais plugar naquela tomada, né? Então, eles se sentem como que despejados da sua casa, da sua própria casa. E essa situação é um pouco desconfortável para eles, mas que vai dizer que lá na frente a gente vai ver como tudo isso se processa. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Eu queria sim, Cristina, mas aí ver se Guilardo tem alguma coisa para falar, porque eu queria, Guilardo, antes de tudo, falar aqui desse termo, né? Aqueles que vampirizam, para a gente poder tentar explicar um pouquinho acerca desse processo, né? O que é isso? Quer dizer que existem vampiros, né? Porque de repente alguém neófito, né, no espiritismo, alguém que está iniciando agora os estudos do espiritismo, ou alguém que apenas se interessa pelo espiritismo e está por algum momento assistindo a esse programa, pode achar estranho, né? Peraí, ele está falando aqui de pessoas, aqueles que habitualmente vampirizam, então existem vampiros, né? É isso. Então é preciso que a gente saiba. Quando se fala em vampiro aqui dentro do espiritismo, nós estamos falando de espíritos que estão praticando um certo processo de obsessão sobre outros. E nesse processo, ele muitas vezes suga energias vitais das suas vítimas, né? Os algozes. Eles vamos dizer assim, eles tipo que roubam fluidos importantes para aqueles espíritos que são as suas vítimas. Daí vem o termo vampiros, aqueles que vampirizam, porque na ideia geral, o que é o vampiro? É aquele sujeito que morde o pescoço da sua vítima, suga ali o sangue, né? Se alimenta do sangue. E isso já vem, né? Esse folclore sobre os vampiros já vem, né, da observação da natureza, onde nós temos, né, os morcegos, que são aqueles animais que muitas vezes se alimentam do sangue de outros animais, né? Então eles mordem ali o outro animal, sugam aquele líquido. Então é daí que vem o termo, gente. Porque o vampiro, o que é que ele faz? O que é que faz o morcego vampiro? Ele suga o fluido do ser humano que está cheio de nutrientes, né? Ali é o alimento dele. E o que é que faz o vampiro espiritual? Ele suga os fluidos espirituais das suas vítimas, né? Na verdade, há uma troca de fluidos, né? Enquanto que ele troca com a sua vítima fluidos deletérios, né? Muitas vezes ele suga aqueles fluidos que são vitais, aqueles fluidos que são fluidos importantes para a dinâmica espiritual de todo ser humano. Guilardo, com você, meu irmão. Só acrescentar um pouco, Alexandre, a isso que você falou, que é muito importante, realmente, que essas entidades vampirizantes, e que os nossos ouvintes possam compreender também que existem também aquele tipo de vampiro, por exemplo, que o médium, ele se acopla ao médium por afinidade, não é? E, por exemplo, vou dar aqui um exemplo bem, bem claro, uma pessoa que é viciado no álcool, por exemplo. Então, um espírito que está na erraticidade, que também é alcoólatra, que vivia no vício do álcool, e quando passa para o mundo espiritual, ele continua com aquela vontade do álcool, de ter aquela sensação do álcool, ele procura um médium por afinidade, com que ele possa se acoplar, e induz aquele médium que ele beba, para que ele possa também subtrair, né, esses fluidos do álcool, essa coisa, para que ele possa, através do médium, sentir a mesma coisa que ele sentia quando encarnado, né? É assim com bebida, com cigarro, às vezes até com drogas, com os vários tipos de vícios. É também um tipo de vampirização, não é, Alexandre? E é por isso, viu, Alexandre, que é tão difícil a pessoa, às vezes, deixar um vício, se ela não tiver uma força moral, se ela não tiver uma vontade,
porque essas entidades não querem que ele deixe, que eles não podem perder, né, aquela fonte de energias que eles estão sugando ali, né? Existe até um ditado popular, e eu vi até a Nete Guimarães falando sobre isso, né, que diz que todo bêbado tem sorte, né? Que ele é protegido, né? O diabo protege, né? Então, trazendo assim para o espiritismo, né? A Nete Guimarães, ela diz, olha, é lógico, porque não é fácil você achar um que tem uma afinidade tão grande. Então, quando você acha um, para você não perder, é lógico que ele vai induzir, vai tentar proteger da forma que ele pode, para que ele não perca aquela fonte, né? Então, às vezes, ele vai sofrer um acidente, ele provoca uma tropeção, ou qualquer coisa assim. Eu sei que, de certa forma, realmente existe uma proteção por conta disso, para que essas entidades vampirizantes, que se aproveitam daquelas energias, né, não perca aquela fonte, que daí até ele conseguir outro que tem a mesma afinidade, não é tão fácil, né? É por isso também que, nas boas comunicações, né, Alexandre, tem espíritos que se identificam com tanta facilidade com um determinado médium que, através dele, é muito fácil se comunicar. Da mesma forma, o vampirismo também funciona. Muito bem. E outra coisa, quando aquele dito popular que diz, né, o santo do bebê é forte, né? Na verdade, são esses processos de vampirização, viu? O vampiro protege que é para poder continuar vampirizando, né? É algo muito lógico isso, né? E aí, seguindo adiante, viu, Cristina e Guilardo, a gente encontra a seguinte afirmação, olha, lá na obra. Algumas delas, esses vampirizadores, né? Porque veja o processo que ele falou anteriormente, né? Lá na assistência, lá no centro espírita, quando vem aquela primeira fase da evangeloterapia, você está ali jogando, né, princípios morais para a pessoa que está sendo vítima do vampirismo, ou a pessoa que está sendo vítima de um processo obsessivo, ela começa a mudar a cabeça, mudar a mente, mudando a mente, muda o sistema, né? E aí o vampiro perde, né, vamos dizer assim, o domínio sobre aquela pessoa, e você vai começando a quebrar essa subjugação, né, que se formou através do pensamento. Mudou o pensamento da vítima, o vampiro já não tem mais acesso do jeito que tinha facilmente. E aí o que é que ele diz aí, ó? Algumas dessas entidades vampirizadoras rebeladas fogem dos templos de oração como este, detestando-lhes temporariamente os serviços e armando novas perseguições às suas vítimas. Olha, então muitos deles empedernidos no mal não se não se dão por vencido. Eles se afastam temporariamente e ficam analisando outras formas de pegar a vítima novamente, olha, né? Lembre que Jesus já falava disso, né, Cristina, Guilardo, quando ele falava de uma casa que a pessoa chega lá e um invasor entrou na casa, o sujeito bota o invasor para fora, mas não tomou cuidado suficiente, depois o invasor volta com mais 7, né? Lembra daquela história que Jesus falava lá no Novo Testamento? Né? É algo justamente parecido com isso. Então, os espíritos vampirizadores perdem momentaneamente, né, vamos dizer assim, a conexão com a sua vítima, porque a vítima modificou os pensamentos, elevou os pensamentos, começou a entrar em sintonia de bons espíritos, e naquele momento ele se afasta e ele vai recalcular a forma de atacar, né? Já outros, como ele diz, ó, contudo, outras, de algum modo, tocadas pelas lições ouvidas, demoram-se no local das predicações em ansiosa expectativa, famintas de maior esclarecimento. Então, o que é que ele esclarece para a gente aí? Primeiro, quando chega alguma vítima desses espíritos vampirizadores numa casa espírita, a atividade de esclarecimento faz com que as vítimas que estão atentas e aptas a essa mudança mudem o pensamento. Isso faz com que ele quebre essa relação do vampiro com ele, dos vampirizadores. Alguns vampiros fogem procurando reajustar a forma de atacar, outros se sentem tocados. É por isso que é tão importante, gente, esse trabalho de evangelização. Porque você trabalha a vítima, mas você trabalha também o algoz, né? Muitas vezes. Cristina Aguilar. Isso mesmo, Alexandre. Foi muito bem colocado o que você... E eu acredito que não tem muito a dizer sobre
essa partezinha que você colocou muito bem. É isso, Mas, Guilherme? Cristina, é só para acrescentar, né, uma das técnicas, né, que eles usam, que é muito comum, e a gente vê muito na casa espírita, os dirigentes falarem, os palestrantes, da importância da gente manter aquela mentalização como mundo espiritual, aquela conexão em prece, com bons pensamentos, porque eles, como diz aí no texto, né, Alexandre, eles se sentem expulsos do ambiente lá que eles estão, porque ele não combina com eles, mas ele diz, eu vou lhe esperar ali fora. Então, se você não sai com aquele pensamento, com aquela mesma coisa que você estava ali dentro, com aquela mesma mentalização, aqueles bons pensamentos como mundo espiritual, então, assim que você sai, eles já estão esperando e ali já começam a trabalhar novamente, a tentar fazer com que você volte àquele estado que você estava antes, né? E é muito importante isso que você falou, e uma das coisas que mais incomodam a eles, Alexandre, na minha opinião, é a prece inicial, né? Aquela prece inicial ali já serve como um escudo, uma barreira, já começa a incomodar ali, né? Porque uma prece muito bem feita, né? Realmente nos conecta com as entidades benéficas, né? Isso, perfeitamente. Mas a partir do momento que a gente começa a mudar os pensamentos, a gente muda dentro e fora da casa espírita. E não só na casa espírita. Então, essa proteção a gente não tem somente lá. A gente tem o tempo todo, a partir do momento que a gente começa a mudar os nossos pensamentos, a nossa forma de agir. Então, também fora da casa espírita a gente vai ter isso. E ele Exato. continua. E agora, Cristina, olha que imagem maravilhosa essa imagem desses líderes religiosos todos juntos, né? É tão bonito ver uma imagem dessa, né? Quando a gente vê uma irmandade, né? Nas diferentes concepções religiosas. Isso é interessante. Porque tudo isso que a gente está falando aqui não acontece só na casa espírita, não, viu? Acontece em qualquer templo religioso. Em qualquer templo religioso tem ajuda, tem espíritos bons que estão lá ajudando, inspirando os oradores. Ah, mas não é um orador espírita, é um padre. Sim, mas o padre também tem mediunidade. Não é um orador espírita, é um pastor. Mas o pastor também tem mediunidade, tem espírito ali que está inspirando ele, está ajudando a libertar as pessoas das correntes dos vampirismos, né? Cristina. Viu, Alexandre? Eu queria parabenizar nossa irmã Cristina por essa imagem que ela selecionou. Realmente é uma imagem belíssima, né? De como deve ser, né? Porque a mensagem, ela é difundida nessas diversas religiões, né? Uma coisa linda, né? Que pudesse ser assim sempre, né, Alexandre? Todo mundo trabalhando em prol do mestre, né? Em prol do mestre, em prol de Jesus, da humanidade, né? Que coisa linda essa imagem, viu? Gostei muito. Porque a mediunidade, o espiritismo, tudo isso funciona dentro das outras religiões, embora eles não aceitem, eles não confirmem isso, né? Mas está lá, contida no trabalho que eles fazem também. Então, o nosso irmão Hilário, né, que recebia surpresa semelhantes informações, perguntou curioso: o que ocorre, porém, quando os encarnados não prestam atenção aos ensinamentos ouvidos e aos, sem dúvida, passam pelos santuários da fé na condição de urnas cerradas, impermeáveis ao bom aviso, continuam inacessíveis à mudança necessária. E ele diz, mas esses mesmos fenômenos se repetem nas igrejas de outras confissões religiosas. Então, muitas vezes nós temos... É uma pergunta, né, Cristina? Mas este mesmo fenômeno se repete nas igrejas de outras confissões religiosas? Certamente, né? Mas, e quantas vezes nós vemos e sabemos que isso acontece muito, até porque nas reuniões mediúnicas, os espíritos depois, principalmente na nossa casa, né, que a reunião mediúnica acontece depois da palestra pública, os espíritos dizem, eu fiz um esforço tão grande para ela vir hoje, ela até veio, estava ali sentado ouvindo, mas não ouviu nada do que se dizia ali, a cabeça estava em outro lugar, com os mesmos pensamentos. Então, muitas vezes, nós vemos irmãos nossos que até se propõem aí à casa espírita, ou à igreja, ou ao templo, ou ao culto religioso, mas quando chega lá, não se propõe a parar para ouvir, a realmente se incluir nas palavras
evangelho que está sendo ali colocado, com os mesmos pensamentos que tinha lá fora, trazendo as preocupações do trabalho, muitas vezes a vontade de estar reunida com um grupo, fazendo uma outra coisa, numa outra diversão. E é como se aquele momento ali fosse uma penitência para ela, e não um crescimento e aproveitamento dos conteúdos que ali está se colocando. Então, é essa pessoa que vai e não comunga com os ensinamentos e com a palavra que foi colocada ali, e quando passar da porta para fora, as entidades, os espíritos vão acompanhar ela novamente, porque ela não mudou o pensamento, ela não mudou suas atitudes, continua comungando na mesma sintonia. Não é isso, Guilherme e Alexandre? Exatamente, Cristina. E aí tem uma coisa que é muito comum a gente escutar na Casa Espírita, Cristina, que é quando a gente vai a uma palestra aqui nas regiões públicas, né, nas reuniões públicas que tem aquela palestra, é comum a gente ver pessoas cochilando, né? Sim, ele vai falar sobre isso, Guilardo. Acho que é no próximo aí, slide. Então pronto, então eu vou deixar para comentar, fazer esse comentário no próximo slide, né? Sim, eu acho que se o Tavares passar para o próximo. Quando ele pergunta aqui, isso acontece em outras religiões. E ele responde. É no outro ainda. É no outro ainda, certo, Cristina. Olha, aqui ele diz o seguinte: a resposta àquela pergunta, ó, acontece em todos os tempos? Aí ele responde: sim, a palavra desempenha significativo papel nas construções do espírito. Sermões e conferências de sacerdotes e doutrinadores em variados setores da fé, sempre que inspirados no infinito bem, guardam o objetivo de elevação moral. Então, aquele exclusivismo que muitos espíritas erroneamente acreditam, é só aqui no espiritismo que a gente consegue despertar as pessoas para a vida futura. Que conversa, gente. E antes de existir o espiritismo, isso não era feito, não, é? Era feito e largamente. Tem muitas religiões no mundo, gente. A gente não sabe nem de 1% das religiões que existem no mundo. Cada uma adaptada à condição espiritual que aquela população, aquele povo, aquela agremiação de pessoas está. Né? No Brasil, por exemplo, nós temos diversas denominações religiosas. As ligadas aos povos indígenas, as ligadas aos povos que foram escravizados no Brasil, aquelas que são ligadas aos nossos colonizadores europeus, né? Ou seja, nós temos muitas religiões aqui. E essa diversidade de religiões atende, né, a diversidade de carismas que existem entre os espíritos, gente. Então, tem espírito que os espíritos estão em diversas condições de desenvolvimento espiritual. Cada um recebe a palavra de Deus de acordo com a sua condição em que está. Tem gente que está numa condição em que, chegando na doutrina espírita, não encontra ambiente favorável para receber a palavra de Deus. E aí encontra em outra religião e depois volta para o espiritismo, completa o entendimento. E assim vai. Toda religião é importante. Basta dizer, né, Alexandre, citar um exemplo, você já pensou aí uma doutrinação, uma pregação, um sermão, uma conversa com Francisco de Assis? Não é? Não é? Com Madre Teresa de Calcutá, ou o discurso do Gandhi, Gandhi, por exemplo, né? Ali está todo, né? Exatamente, só para exemplificar, né? É que não é só a gente, nós somos mais uma opção, né, de trabalho do mestre, né? Mais uma pessoa de trabalho. E uma das últimas, né? Seguindo aquela lógica dos últimos serão os primeiros. Aí, continuando, gente, a gente tem aqui, ó, assistente Aulus, o assistente Aulus meditou um instante e acrescentou: entre os homens, porém, se não é fácil cultivar a vida digna, é muito difícil habilitar-se a criatura à morte libertadora. Comumente desencarna-se a alma sem que se lhe desagarrem os pensamentos enovelados em situações, pessoas e coisas da Terra. Esse é um dos maiores problemas da humanidade hoje, dos espíritos hoje. É se desprender do mundo, da experiência do mundo, porque é sempre bom a gente lembrar, Cristina e Guilardo,
Nós não somos originalmente desse mundo. Nós somos do mundo espiritual. Então, o mundo carnal, físico, material é um estágio da nossa vivência. Mas a nossa vida natural é a vida espiritual. Então, o problema é que quando a gente vem... O problema não, a solução para Deus, né? Que para a gente muitas vezes é o problema. Quando a gente vem para o mundo, a gente vem e esquece do passado. Ótimo, existe esse choque que é da lei de Deus, é da vontade de Deus, para nos dar mérito pelas nossas conquistas. E aí, gente, a gente vai se envolvendo no torvelinho das coisas da vida. E quando a gente se envolve nas coisas da vida, da matéria, aí a gente dá valor à matéria e esquece das coisas do espírito. Por isso que ele diz aqui, ó, comumente desencarna-se a alma sem que se lhe desagarrem os pensamentos enovelados em situações, pessoas e coisas da terra. É por isso que a religião é tão importante, gente. Porque é a religião aquele ponto na terra de interseção entre o mundo espiritual e o mundo material, onde nós que estamos na experiência carnal vamos escutar um pastor, um padre, um líder religioso qualquer, um espírita, dizendo para a gente, ei, a vida não é só matéria, não. Existe o mundo espiritual, né? Assim como Jesus falou que a gente não deve estar amealhando apenas tesouros na terra, nós temos que pensar dos tesouros do mundo espiritual. Olha como a religião é importante, nos despertando para isso, né? Aí tem aquelas pessoas que têm a oportunidade de conhecer uma religião, mas não aproveita, como ele disse anteriormente. Passam pelos templos religiosos, as conversas dos religiosos entrando por uma orelha e saindo pela outra. Entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Não guarda nada, não traz nada para a sua vida material, para a sua vida cotidiana. E continua sem acreditar nas coisas da vida futura, porque não deu valor aos ensinamentos que chegavam. E aí vai encontrar dificuldade para desencarnar. Desencarnar bem, gente, é a arte, muitas vezes, de se desligar desses apegos à matéria e às pessoas no mundo. Aí sim a gente tem um desencarne mais tranquilo. Vamos lá, né, meus irmãos? Vocês têm que comentar alguma coisa sobre isso? Como disse Emmanuel Chico, né? Morrer com educação, né? Morrer com educação, com certeza. Continuando o slide, ele diz, a mente, por isso, continua encarcerada nos interesses quase sempre inferiores do mundo, cristalizada e enfermiça em paisagens inquietantes, criadas por ela mesma. Daí o valor do culto religioso respeitado, formando ambiente propício à ascensão espiritual, com indiscutíveis vantagens, não só para os espíritos encarnados, que a eles assistem, com sinceridade e fervor, mas também para os desencarnados, que aspiram à própria transformação. Então, é isso que a gente vê e que a gente percebe acontecendo diariamente na nossa casa espírita e na nossa vida como estudante da doutrina espírita. As pessoas que lá chegam e ouvem a palavra e tentam colocar na sua vivência, como bem Alexandre colocou agora há pouco, essas pessoas têm uma modificação. Mas aquelas que nada fazem nesse sentido, e após o seu desencarne, a sua mente continua lá, aprisionada às coisas que ele entendia, que ele compreendia, e que ele estava acostumado a fazer. E é muito difícil, depois do desencarne, o espírito muitas vezes leva muito tempo para compreender todo esse processo que está acontecendo consigo. Muitas vezes a gente, na tentativa de dizer, de trazer ele para a realidade, a gente diz, olhe para o seu corpo, veja como você se encontra, e ele está tão cerrado naquela urna, naquela mente, naquele pensamento, que ele olha e diz, eu estou vivo, estou aqui, estou muito bem, não aconteceu nada comigo. Quero que vocês me expliquem, porque ninguém fala, porque eu vou na minha casa, ninguém me conversa comigo. Então, é muito difícil, depois do desencarne, quando
o espírito não tem esse conhecimento, não tem essa vivência, chegar nessa consciência. Mas não é impossível e nada dura para sempre. Haverá um momento que realmente ele vai conseguir perceber, através das nossas preces, dos choques anímicos que ele vai tendo na casa, das orientações, ele vai começando a perceber que as coisas estão diferentes. E realmente é a partir daí que ele vai começar a sua transformação, que não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. É uma coisa muito lenta, progressiva, mas que vai acontecendo. É isso, meus irmãos. Cristina, e só para corroborar tudo isso que você falou aí, eu vou dar um exemplo rapidinho, né? E que a casa espírita, ela não é feita, aliás, o templo religioso, né, os locais de prece, de oração, não é feita somente para os encarnados, né? Eu vi nos lindos casos de Chico Xavier, que quando ele abriu o Centro Espírita Luiz Gonzaga com o irmão dele, né, assim que eles abriram, o irmão dele teve que trabalhar à noite. E durante muito tempo, eu não sei se por cerca de 2 anos, Chico Xavier ia sozinho. Então ele fazia todo aquele procedimento, prece inicial, exórdio, fazia o evangelho, como se tivesse pessoas ali, e psicografia, e lia psicografia de Emmanuel, mas ele não via ninguém. E depois de quase uns 2 anos, isso foi eu vi na contagem do exemplo, ele estava desistido, desanimado, e quando Emmanuel apareceu para ele disse para Emmanuel, eu acho que eu vou desistir, porque faz há muito tempo que a gente está abrindo e não aparece ninguém, não tem ninguém para assistir as palestras, não tem. Né? Aí Emmanuel disse, olha, não desista, na próxima reunião eu vou abrir a sua evidência para que você possa ver. E assim fizeram. E na próxima reunião, né, que Chico estava lá sozinho, quando Emmanuel permitiu que ele pudesse ver, havia ali cerca de 5.000 espíritos, Alexandre, necessitados, escutando a palestra, ouvindo, aprendendo, justamente para poder libertar essa mente presa que eles ainda tinham aqui na Terra, né? Então, é muito importante, né? A gente não achemos que são só os encarnados que estão ali, viu? Tem uma grande quantidade de irmãos da reticidade. Só para corroborar com o que Muito bom esse seu exemplo, que ilustrou muito bem tudo que Cristina falou. Perfeito. Vamos seguir adiante, meus irmãos. Nós temos um tempinho ainda. Olha aqui. Todos os santuários, continuando, né? Todos os santuários, em seus atos públicos, estão repletos de almas necessitadas que a eles comparecem, sem o veículo denso, sequiosas de reconforto. Olha aí o que você acabou de falar, viu, Guilherme? Os expositores da boa palavra podem ser comparados a técnicos eletricistas, desligando tomadas mentais através dos princípios libertadores que distribuem na tarefa do pensamento. Olha que coisa interessante. E quantas vezes, Alexandre, a gente prepara uma palestra, deixa tudo alinhado ali, copiado bem certinho para seguir aquele cronograma. Aí, quando chega lá no momento da exposição, vem outras coisas que acrescentam e você fala e entra naquele assunto também muito bem, fica lá encaixado e você percebe que aquilo ali enriqueceu o que você tinha feito. E quando você termina de fazer a sua palestra, é que você se toma realmente conhecimento de que aquilo foi necessário. Porque as pessoas chegam para você e dizem, tudo isso que você falou, para mim, eu precisava ouvir. Eu estava aqui e essas palavras me tocaram profundamente. Então, quando eu estava lendo sobre isso, que ele diz aqui, como técnicos eletricistas desligando as tomadas mentais, muitas vezes nós estamos falando para as pessoas, muitas vezes a gente está colocando, e até aquele momento eles não se tocaram, eles não perceberam, eles estavam com os pensamentos distantes. Mas aí você coloca uma frase, você coloca um termo que chama a atenção deles. E naquele momento você puxa a tomadinha dele para fazer a conexão com
o evangelho com o que está sendo colocado ali. A partir daquele momento, ele se liga. Então, é muito importante que os expositores da boa palavra coloquem realmente coisas que venham contribuir com... É muito importante, esse papel da pessoa que está lá para fazer a palestra, para levar o evangelho, que ela possa se ler e se preparar muito bem com relação à mensagem daquele dia, porque a gente nunca sabe das pessoas que estão lá, como elas vão receber aquele conteúdo, como elas vão receber aquela informação. E é preciso que a gente sempre faça uma prece antes e peça a Deus, a nosso anjo guardião, que nos oriente e que a nossa palavra realmente possa tocar a mente e o coração daqueles que ali se encontram. Não é isso, meus irmãos? Muito bem, minha irmã. É isso. Né, Alexandre, para você ver, né, a importância do palestrante, da palestra, né? A gente acha que não, nós somos, quem é o palestrante é comparado a técnicos eletricistas que desligam tomadas. Eu me lembrei aqui, Alexandre, daquele sistema telefônico antigo, né? Em que as telefonistas ficavam tirando um cabo e botando no outro, né? Que era o papo de quando a pessoa ia falar. Então, funciona mais ou menos assim, né? Então, quando você escuta uma palavra edificante, é como se ela desliga. Opa, ele não está mais aqui, agora ele vai falar com esse outro pessoal aqui, ele já entrou nesse nível, né? Mais ou menos assim, né? Mas a responsabilidade de quem está ali, né, é muito grande. Olha o que ele é capaz de fazer, né? De proporcionar. É isso aí. E aí, momento que falou. Exatamente, Guilardo. Olha aí. Sorriu bem-humorado e prosseguiu. Aulus prosseguiu, olha. Depois de sorrir bem-humorado. Em razão disso, as entidades vampirizantes operam contra eles, muitas vezes envolvendo-lhes os ouvintes em fluidos entorpecentes, conduzindo esses últimos ao sono provocado para que se lhes adie a renovação. Veja só, para que se lhes adie a renovação. Tem duas coisas importantes aqui. A primeira, os espíritos vampirizadores, eles utilizam-se de fluidos espirituais. E muitos deles sabem manipular fluidos entorpecentes. Gente, assim como existe medicamento entorpecente no mundo, que você pega aquele medicamento, você vai no médico, você está com dificuldade de dormir, vai no médico, o médico diz, olha, faça o seguinte, Alexandre, você está muito estressado, eu vou lhe dar aqui um remedinho para você dormir, quando você for deitar, você toma aqui meia hora antes. Aí você toma, o que é que acontece? Dá um sono da bexiga, você não consegue se controlar e adormece. Assim como existe o remédio que é utilizado para você dormir, existem fluidos que os espíritos se utilizam deles para entorpecer as pessoas e fazerem com que elas durmam. Isso pode ser usado para o bem, mas às vezes pode ser usado também para o mal. Nesse caso, nesse exemplo que ele está dando aí, está sendo utilizado para o mal. Né? Por quê? Porque ele está querendo retardar a renovação. Vai conseguir impedir a renovação? Não, vai retardar, como está dizendo aí, ó, retardar. Mas vai chegar um momento em que Deus não vai permitir mais que ele impeça a pessoa de ter acesso às informações. Porque quem está no comando é Deus, é o Pai. Veja só, então, fluidos entorpecentes. Quando é que esses fluidos são usados para o bem, Alexandre? Imagine um protetor espiritual que está sentindo a condição mental do seu protegido e o sujeito está destinado a cometer um crime. Eu vou matar fulano de tal e tal. Aí, de repente, ele começa a trabalhar os fluidos entorpecentes, o sujeito adormece naquele momento, né? Sente um sono incontrolável, e aí dorme, e quando acorda já está com outro pensamento, já não tem mais vontade de matar. Né? Então, é o fluido entorpecente sendo utilizado para o bem, nesse caso. Né? Então, os fluidos, gente, explicam muita coisa. Né? E aí a gente convida vocês, ouvintes, a ler o livro A Gênese, de Allan Kardec, onde ele tem um capítulo lá inteiro falando só sobre fluidos espirituais. É uma chave importantíssima para a gente entender as coisas no mundo espiritual.
Cristina Uma outra coisa que acontece muito também, Alexandre, que é muito comum, né? A intenção deles é justamente retardar o máximo que eles podem, né? Que eles consigam. Quão comum é muitas vezes a gente chegar em casa do trabalho, do dia de rotina, e é dia de ir para o centro, né? Para a palestra, e você chega em casa moído, um cansaço, uma indisposição, né, Alexandre? Aí você não toma nem banho, vem nem janta, fica ali no sofá, liga uma televisão e fica só mudando os canais e tal. Ah, eu não vou para o centro, não. Aí, de repente, quando chega aquelas 8 horas, que dá exatamente 8 horas, que é aquela hora de você estar lá, que você não foi, aí, de repente, você esperta, passa o cansaço, passa tudo, também são fluidos que eles colocam, que trabalham, para que a gente não vá, para que a gente desanime, né? Mas é que quando não precisa mais, né, acontece também esse tipo de fluido. E outra coisa, Alexandre, é muito comum também, a gente... acrescentando a isso, muitas vezes uma dor de cabeça de repente, um mal-estar de repente, ai, não vou não, estava bem, mas de repente comecei a me sentir mal, não vou hoje não. Isso já aconteceu comigo uma vez, eu saindo lá para o centro, eu estava perfeitamente bem. Quando eu passei no portão, começou a dar uma dor na minha perna esquerda, mas uma dor tão grande que eu tinha dificuldade de passar a embreagem para passar a marcha. E eu cheguei na casa, mas mesmo assim eu fui, né? Cheguei na casa espírita que já não aguentava mais nem tocar o pé no chão, né? Aí eu, meu Deus, o que foi isso? Eu não torci a perna, não fiz nada e está acontecendo isso. Aí era dia, né, da reunião mediúnica e quando aconteceu a reunião, o espírito lá, seu Amadeu, conversou com o espírito e perguntou para ele por que ele estava fazendo isso comigo, se ele tinha alguma coisa comigo. E ele disse que não tinha nada comigo, não sabia nem que eu era, mas ele aprendeu aquilo ali naquele dia e estava testando em alguém, e foi testar exatamente em mim. Aí seu Amadeu disse, mas por que você está fazendo isso? A irmã vai... Ele disse, tem nada não, daqui a 3 dias ela melhora. Olha só, você foi um tubo de ensaio, viu, Cristina, naquele Exatamente. momento. A experiência dele. Minha irmã, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, infelizmente. Vamos pedir aí para a irmã Cristina fazer a nossa prece final. E a próxima semana a gente se reúne aqui de novo para dar seguimento a esse estudo. Isso. Então, agradecemos a todos que estiveram conosco, né? O Francisco Paulo, meu querido, Helena, Conceição, César Mendonça e todos os que estiveram conosco. Agradeço infinitamente por estarem conosco e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso mestre amado e amigo de todas as horas, a nossa Mãe Maria de Nazaré, os nossos anjos guardiões, aos nossos guias e protetores. E agradecer a Deus, Pai Todo-Poderoso, por todas as oportunidades que nos permite, pelo dia de hoje, por mais um dia de vida nesse orbe terrestre. Agradecer a Deus por todos os dias vividos e por todos os dias que ainda vamos estar na caminhada. Agradecer a Deus pelo trabalho, pela família, pelos filhos, pelos amigos que nos acolhem. Agradecer a Deus infinitamente por tudo. E rogar a Deus, Pai Todo-Poderoso, que ilumine sempre a nossa mente e o nosso coração, para que possamos trilhar o caminho do bem. E traga luz à nossa mente e ao nosso coração, para que possamos enxergar os nossos pontos escuros, de coragem, para que possamos mudá-los, para que possamos trabalhar nessa mudança. Rogar a Deus também por todos os nossos irmãos que sofrem no dia de hoje. A dor da solidão, da ingratidão, da injustiça, a dor da fome, a dor do desprezo, a dor da indiferença, da perda de um ente querido, da doença incurável, por todos aqueles que sofrem no dia de hoje. Que Deus, em sua misericórdia, possa cobrir com as suas bênçãos, dando-lhes forças para que eles possam vencer os próprios. Mas que, acima de tudo, Senhor, seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja,
Uma boa semana para todos e até a próxima oportunidade, com a graça de Deus. Até a próxima quarta, e só lembrando que é rapidinho, e para encerrar, né, Cristina, só que a gente falou tanto de vampirização no programa, né, no estudo, só para dizer que existe também o contrário, né, que quando os vampiros aparecerem, que a gente possa fazer para ele uma transfusão de amor, de paz, de caridade, de fraternidade, de boas energias, de bons pensamentos. Então, que sejamos, né, transfusores e não sugar, né? A gente vai transmitir mensagem, energia positiva, amor e fraternidade que estamos precisando tanto. Não é isso, Cristina? Até a quarta, já. É rapidinho. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.